Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até os términos do nosso trabalho. Vou convidar o vereador Rodrigo Borges para assumir a primeira secretaria. Só tem você, né? Tem outro? Peço primeiro o secretário Rodrigo Borges que faça a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Estão presentes vereadores Roger Gomes, Romacarte Azeredo, Gilvan Martinelli, Taeta, Paulo Renato, Rodrigo Borges, Quilinho, Chico Pérez. Havendo números suficientes, declaro a sessão aberta e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 3. Uma informação. O senhor Joel Pereira Rufino ao senhor presidente da Câmara, Paulo Renato. Sindicato dos Funcionários Públicos de Saquarema, do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente Paulo Renato Teixeira Ribeiro, vimos por meio deste informar esta respeitada Casa de Leis a Constituição do Sindicato de Servidores Públicos municipais de Saquarema, do Estado do Rio de Janeiro, com base no artigo 127 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Saquarema, Lei número 97/93, e com fundamento no artigo 8º da Constituição Federal de 88, conforme consubstanciado no artigo 8º, é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha por custeio de sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, conforme disposto acima, para o desempenho do mandato sindical. Observação: os membros eleitos desse sindicato terão seus vencimentos legitimamente assegurados sem perdas, salvo desconto do IBAS, e seguem anexo cópias dos documentos, ata de fundação, estatuto e comprovante de inscrição de situação cadastral, CNPJ, e os nomes dos membros da diretoria da CID Saquá. Nome dos membros da direção do CIND Saquá: João Pereira Rufino. Helena Martinelli Sabino, João Pereira Rufino, presidente. Helena Martinelli Sabino, vice-presidente. Frank dos Santos Aureliano, primeiro secretário. Sérgio Luiz Silva de Macedo, segundo secretário. Jorge Luiz Ornelas de Paiva, primeiro tesoureiro. Geraldo Pereira Rodrigues, segundo tesoureiro. E o Mara Soares Salles de Vogal. Assina Joel Pereira Rufino, presidente.
você fez como pular. Isso é um veto ao projeto de lei número 19, 2014, de autoria do vereador Chico Pérez. Você é muito querido. Sentido, senhor presidente, cumpre comunicar que, na forma do disposto do inciso 4 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei número 19 de 2014, originário dessa Casa de Leis, que altera a lei número 1165, de outubro de 2011, a qual disciplina os serviços de transporte de passageiros em veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. Razões e justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores, o presente projeto não reúne condições a ser convertido em lei, impondo-se seu veto integral de acordo com as razões que passo a expor. Vejo-me compelido a vetar integralmente o projeto de lei que altera a lei número 1165, de 2011, em razão da inconstitucionalidade formal subjetiva da proposição, também chamada de vício de iniciativa ou de competência, bem como inconstitucionalidade material por lesão a princípios constitucionais, além de afronta ao interesse público. Com efeito, a primeira inconstitucionalidade advém de pertencer ao Poder Executivo do município a competência para propor projetos de lei objetivando a permissão de serviços públicos, bem como a fixação das regras para tais serviços. Tal regulação constitui função eminentemente administrativa precípua do Executivo e não pode ser usurpada pelo Legislativo sob pena de infringir aos princípios da separação e independência dos poderes, pilares do Estado, conforme artigo 2º da Constituição da República, repetidos com arrimo no princípio da simetria do artigo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e no artigo 2º da nossa Lei Orgânica. Assim é que a Suprema Corte de há muito tempo já decidiu pela inconstitucionalidade da lei municipal similar de iniciativa da Câmara. A hipótese, além de inconstitucional e ilegal, viabiliza o arrendamento camuflado, inclusive de mais de uma permissão para uma só pessoa, transformando o serviço público em negócio escuso, bastante lucrativo para alguns, o que certamente desvia-se de sua finalidade. Por esse aspecto, também o projeto não reúne condições de ser convertido em lei. O Poder Executivo, contudo, se compromete a levar em consideração o nobre intuito dos edis, apresentando um projeto de lei que melhor atenda às necessidades dos permissionários à luz da Constituição da República, nossa lei orgânica e dos demais dispositivos legais que regem a matéria. Por todo exposto, à vista das razões que demonstram os óbices, a sanção apresenta o veto total do projeto de lei número 19 de 2004 e solicito à Igreja e à Câmara que, em reexame da matéria, mantenha a decisão. Cordialmente, Franciane Mota. Projeto de lei número 108 de 2014, vereador Chico Pérez. Proíbe a inquirição sobre orientação sexual, gênero e vida pessoal de candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas e estabelecimentos de ensino, clubes e afins. Justificativa. A Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação e inscreve como objetivo essencial do Estado brasileiro o combate a qualquer forma de discriminação. Os preconceitos de gênero e orientação sexual estão entre os mais graves da nossa sociedade. Uma das mais perversas formas de preconceito é aquele velado que alija as minorias de direitos básicos, como acesso ao trabalho de maneira dissimulada. Nesse sentido, o projeto de lei apresentado visa coibir que os empregadores ajam com preconceito sexista ou quanto à orientação sexual. Da mesma forma, não é raro que as mulheres sejam questionadas em seleções de emprego e afins sobre sua intenção ter filhos, sendo certo que muitas são preteridas em função de sua potencial gestação. Em outra vertente, cresce em nossa sociedade a necessidade de reintegrarmos os ex-usuários problemáticos de psicotrópicos. A discriminação contra ex-usuários traz a mais perversa das criminalizações, a dupla punição. A pessoa é punida por ser usuária problemática e, quando finalmente consegue largar o uso, punida por deixar de ser usuária. Estamos falhando em nossa luta por ressocializar e reintegrar essas pessoas. Assim, conto
com a acolhida de todos os vereadores ao presente projeto de lei que entendo relevante para atingir o interesse público e o bem comum. Assina vereador Chico Pérez. Projeto de lei número 107, autoria do vereador Quilim. Dispõe sobre denominação de Rua das Flores, no loteamento Sítios do Rio Seco, localidade de Rio Seco. Projeto de lei número 109, vereador Chico Pérez, dispõe sobre a denominação de Rua Paulo Toniolo, no aterrado Saquarema. Quer que leia a justificativa? Projeto de lei número 106, autoria do vereador Quilim. Dispõe sobre denominação de Rua das Margaridas no loteamento Sítios do Rio Seco, localidade no Rio Seco, Saquarema. Já. Projeto de lei número 105, de autoria do vereador Chico Pérez. Dispõe sobre ações de política pública municipal que visam prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso e contra a discriminação de gênero, raça, etnia e credo. Justificativa: o respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade de gênero, raça e etnia e o respeito a credo, bem assim prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso, deve ser ação de política pública municipal a ser cada vez mais desenvolvida. E, neste particular, a lei que propõe apresenta bases para fomentar cada vez mais essa política governamental, assim quanto com a acolhida de todos os vereadores ao presente projeto de lei que entendo relevante para atingir o interesse público e o bem comum. Assina o vereador Chico Pérez. Tem que acertar aqui que está errado o negócio. Projeto de lei número 12 de 2014 dispõe sobre denominação de Rua Santa Edviges, na localidade de Itaúna, na estrada de Jacarepiá. Autoria do vereador Vanildo Quilim. Requerimento número 19, autoria do vereador Adriana de Vander. Moção de aplauso aos ilustríssimos senhora Janice Oliveira Pereira, diretor da Escola Municipal Carlos Wanderson Gonçalves Pereira, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, em especial aos alunos da referida escola. Assina Adriana Maria da Conceição Pereira, vereadora. Requerimento número 18, autoria da Adriana Maria. Moção de aplauso à ilustríssima senhora Fabiola Nora Cortines Ferreira, diretor da Escola Municipal Ismênia de Barros Barroso, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, em especial aos alunos da referida escola. Assina Adriana Maria da Conceição Pereira, vereadora. Indicação número 269 de 2014, autoria do vereador Chico Pérez. Requer seja oficiada a chefia do Poder Executivo para viabilizar a implantação do piso salarial profissional nacional para carreiras de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a chefia do Poder Executivo na pessoa da prefeita Franciane Mota para viabilizar a implantação do piso salarial
profissional nacional para as carreiras de agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias no valor de R$ 1.014 para a jornada de 40 horas semanais. Esclareço que o piso salarial nacional no valor de R$ 1.014 para as carreiras acima mencionadas foi estabelecido pela Lei Federal número 12.994, de 17 de junho de 2014. Assim, encaminho a presente indicação, solicitando que a mesa seja atendida por ser de interesse público. Assino o vereador Chico Pérez. Projeto de lei número 104, autoria do Poder Executivo, altera a Lei 1165, de 25 de outubro de 2011, que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, encaminho para a deliberação dessa Câmara Municipal a inclusa mensagem e respectivo projeto de lei que altera a Lei número 1165, de 2011, que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais edis protestos de apreço e consideração. Cordialmente, Franciane Mota. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, encaminho a apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que altera a Lei número 1165, de 25 de outubro de 2011, a qual disciplina o serviço de transporte de passageiros de veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. A presente alteração visa atender às reivindicações de permissionários de táxi que coadunam com os princípios constitucionais, com as disposições da Lei Orgânica do município de Saquarema e com a legislação que rege a matéria. Com efeito, a proposição melhor disciplina as questões do direito ao condutor auxiliar, da transferência da permissão causa-morte e da transferência a terceiros, partindo da premissa que é dever da municipalidade reprimir qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem a dominação do mercado, a exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros, além de manter o intuito personae da outorga. Quanto ao condutor auxiliar, embora conceituado pelo seu inciso 7º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 1165 de 2011, deixou de prever a possibilidade de serviço de táxi ser executado através desse auxiliar, ainda que em caráter excepcional. Dessa forma, a presente proposição altera a dicção do artigo 5º do referido dispositivo legal, não só para prever a possibilidade de execução de serviço pelo condutor auxiliar, mas como também para sujeitá-lo aos mesmos requisitos, condições e penalidades previstas para o permissionário. No tocante à transferência causa-morte, a presente proposição altera a disposição do artigo 11 da Lei 1165, para melhor atender ao direito reconhecido na Lei Federal número 12.865 de 2013, que inseriu o artigo 12A na Lei número 12.587 de 2012, a qual institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Especificamente em relação à questão de transferência causa-morte, aproveitou-se ipsiliteris o texto de projeto de lei 19/2014, de autoria do vereador Chico Pérez, vetado, sobretudo por vício de iniciativa. Já quanto à transferência a terceiros de permissão do serviço de táxi, a presente proposição altera o artigo 15 da Lei número 1165 para permiti-la somente a partir de 10 anos da efetivação da respectiva outorga, a fim de reprimir qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem a dominação do mercado, a exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucro a teor do artigo 119 da nossa Lei Orgânica e demais preceitos, princípios e normas que regem o direito pátrio. Assim, certa de poder contar com todos os edis, solicito que o presente projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência em face de relevância da matéria. Saquarema, 20 de agosto de 2014, Franciane Mota, prefeita.
Não havendo mais leitura de expediente, vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Recebi aqui, botei na leitura, foi criado o Sindicato Público de Saquarema, dos funcionários públicos de Saquarema, e o presidente é o Joel Rufino. Fico feliz de saber que, além dos vereadores lutarem pela classe, agora vai ter um sindicato também, que com certeza lutará pela classe dos funcionários públicos. E já era para ter isso há algum tempo atrás, e eu acho que... não, tenho certeza que é de grande valia para os funcionários públicos, o sindicato. Então, está de parabéns o Joel, que teve a iniciativa, e todos esses funcionários que aqui estão mencionados, que fazem parte dessa nova diretoria. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela internet e aqui presentes na nossa assistência, é sempre bom tê-los aqui participando da nossa sessão. É um estímulo para nós, vereadores, vermos aqui as pessoas participando da sessão. Senhor presidente, são poucas coisas para falar hoje, até porque temos um comício mais tarde para que possamos ir, no bairro da Rio da Areia, né? Eu venho aqui falar, senhor presidente, sobre esse projeto de lei que a prefeita mandou, que altera a Lei 1165, disciplina serviços de transporte de passageiros em veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. No ano passado, a presidência da Câmara, o vereador Paulo Renato, abriu uma sessão, na verdade a Câmara fez, através do presidente, estivemos aqui presentes, uma audiência pública para falarmos sobre os taxistas e os problemas que haviam com relação às permissões de táxi. E naquela audiência pública, dirigida pelo presidente Paulo Renato, ouvimos aqui diversas reivindicações dos taxistas. E como era uma audiência pública, esses fatos, essas reivindicações foram amplamente divulgadas, a ponto de nós aqui da Câmara nos comprometermos em buscar algumas soluções para os taxistas. E aguardamos por muito tempo que viesse um projeto de lei do Poder Executivo tratar desse assunto. E nós, em conversas com o presidente da Câmara e com os vereadores, depois de estudar a matéria, eu propus um projeto de lei e esse projeto de lei foi aprovado por essa casa e a gente regulamentava a questão dessa Lei 1165 com relação ao táxi. E nessa lei que a Câmara, que eu propus e a Câmara aprovou, a gente dava condição, por exemplo, de, em caso de morte do taxista, a permissão ficar para sua família, de acordo com a regra do Código Civil. A nossa lei também previa que o taxista poderia transferir a sua permissão para outra pessoa, desde que a outra pessoa tivesse as mesmas condições, desde que pagasse à prefeitura uma taxa de 5% sobre o valor da transação.
e outras questões que a gente analisou e aprovou nessa casa. Hoje eu ouvi que o nosso projeto de lei, de minha iniciativa, foi vetado ao argumento de que tem um vício de iniciativa, ou seja, segundo a ótica do Poder Executivo, esse projeto só poderia ser de autoria do Poder Executivo e não de um vereador ou da Casa Legislativa. Obviamente que não concordo com isso, porque a Constituição Federal estabelece aquilo que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e o caso que a gente propôs aqui não é de iniciativa do Poder Executivo, mas é um projeto que ela vetou e a lei para ser transformada em lei precisa, é um ato jurídico complexo, precisa da atividade de duas entidades, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. No nosso caso aqui, o Poder Legislativo faz a lei, aprova o projeto, aprova e manda para sanção e veto da prefeita, do Poder Executivo. No nosso caso, ela vetou esse projeto. Imediatamente ao veto, ela manda um projeto regulamentando a mesma coisa. A mesma coisa, não li toda a mesma coisa, mas alguma coisa ela diz aqui que concorda com o nosso projeto. Então nós vamos ter que analisar isso. Mas então, quando eu vejo que a prefeita veta um projeto nosso, que trata de regulamentação de táxi, e manda imediatamente um projeto semelhante, porque entende que é de vício de iniciativa de um vereador, eu percebo que a Câmara cumpriu o seu papel. Porque se não fosse a nossa iniciativa do presidente ter convocado uma audiência pública, os vereadores terem participado da audiência pública, ter trazido para essa casa essa questão, o vereador ter proposto um projeto de lei, que foi vetado, e a prefeita mandar o mesmo projeto de lei para essa casa, porque ela entende que é vício de iniciativa do vereador, eu já percebo que a nossa iniciativa é vitoriosa, porque agora a gente vai analisar um projeto, que certamente são características semelhantes. Me parece que aqui, no projeto da prefeita, ela não concorda em que haja transferências da permissão de uso. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que permitir, tem que deixar que as pessoas transfiram as permissões, porque mediante o município aqui, na nossa proposta, arrecada também com a transferência, e que a gente não deixe transferir para a concessão, várias concessões para a mesma pessoa. Uma pessoa só não pode ter 10 táxis, é só a gente botar na lei isso. Então é fechar, porque ela, no projeto, segundo aqui a ótica, ela disse que transferir poderia acumular riqueza na mão de uma pessoa só. Não é o caso, a gente pode fechar isso, permitir que se transfira, não a concessão, várias concessões para uma pessoa só. Então, de alguma forma, eu me sinto já vitorioso. A Câmara tem que se sentir vitoriosa, porque a presidência fez a audiência pública, ouvimos os taxistas, e agora a gente recebe da prefeita um projeto de lei sobre o mesmo assunto, e a gente vai analisar aqui. E nós estamos também, como agora ela conserta no vício de iniciativa, mandando o projeto de lei, a Constituição diz que o vereador só não pode propor emenda aos projetos de lei para aumentar a despesa. Então, se nós entendermos que vale a pena emendarmos esse projeto em algum artigo, também possamos nós aqui mexermos no projeto, né? Mas a prefeita pode vetar depois? Sim, pode vetar. Esse é o processo legislativo. Cabe também à Câmara, se quiser, por maioria, derrubar o veto, sem que haja nenhum constrangimento, porque esse é o processo legislativo que nós estamos aqui sujeitos, né? Então é isso, de alguma forma, a Câmara, eu me sinto já vitorioso com essa questão, porque já temos aqui um projeto agora que a gente pode analisar também sobre essa questão dos taxistas, porque nós estamos devendo isso aos taxistas. Já desde aquela sessão, daquela audiência pública, no ano passado, nós tínhamos que dar uma resposta aos taxistas,
e agora a gente vai dar através dessas leis que a gente recebeu do Poder Executivo. Também quero parabenizar ao senhor Joel Rufino pela criação do sindicato dos servidores municipais. Eu sou servidor municipal, sou procurador concursado do município e sei a importância que é um sindicato de servidores, porque através do sindicato poderemos reivindicar, os servidores poderão reivindicar aquilo que é justo através que as leis asseguram os servidores municipais. Aí é um mecanismo importante, um sindicato, para lutar pelos interesses dos sindicalizados, dos servidores públicos, e nesse caso eu quero parabenizar o senhor Joel e toda a diretoria e todos os servidores públicos por essa iniciativa de criar esse sindicato. E também quero falar hoje, senhor presidente, que eu fiz uma indicação, eu fui procurado por agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, porque existe uma lei nova, uma lei de julho de 2014, criando um piso nacional para esses servidores, R$ 1.041. Então, eles querem que o Poder Executivo aplique imediatamente essa lei, para que esses agentes de endemias, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, passam a receber imediatamente esse piso de R$ 1.041 para 40 horas trabalhadas. Então, eu acho justo a reivindicação deles, fiz uma indicação legislativa à prefeita, certamente a prefeita vai olhar essa questão, que é uma questão legal, existe uma lei federal que cria esse piso, e essa lei federal também determina que a União repasse verbas para que o município possa arcar com esse salário, com esse piso salarial. Então, nada mais que justo, né, a gente atender essas reivindicações, que certamente vai também rapidamente parar lá no sindicato, né, essas reivindicações todas dos servidores do nosso município. Mas enquanto o sindicato não está funcionando plenamente, a Câmara tem o papel de fazer esse pedido ao Poder Executivo Municipal. E para terminar, senhor presidente, eu apresentei um projeto de lei hoje, que foi lido, que eu trato de uma questão que dispõe sobre ações de política municipal que visem coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, adolescente, o idoso e contra a discriminação de gênero, raça, etnia e credo. E a gente busca, através dessa lei, uma ação de política pública, especialmente a promoção e a realização de campanhas educativas e de prevenção voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de equidade de gênero, raça, etnia e o respeito a credo, e que o destaque nos currículos escolares para os conteúdos relacionados aos direitos humanos, à equidade de gênero, raça e etnia, o respeito a credo, ao problema de violência doméstica e família contra a mulher, criança, adolescente e idoso. A gente, na verdade, pretende que as escolas públicas assumam essa questão de buscar essa equidade, essa igualdade e acabar de uma vez por todas com esses preconceitos que há. E a gente quer, na verdade, que os currículos escolares possam prever, como antigamente previa, educação moral e cívica, civismo, cidadania, né, no tempo antigo. Eu até fui professor de educação moral e cívica e de OSPB, Organização Social Brasileira. Que se volte a isso, que se busque trazer para a nossa criançada essas noções de cidadania e de ética e de respeito à igualdade das pessoas, das etnias, das raças, e respeito ao credo também, cada um tem o seu, deve ser respeitado, que se incuta isso nas escolas. Esse projeto, senhor presidente, mais ou menos visa essa questão, e esse projeto vai ser analisado por esta casa
e que possamos, no final, aprová-lo e que a prefeita possa sancioná-lo também, para que se cumpra, né, essa questão de interesse social. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Gostaria de colocar também que eu sou a favor sobre a placa de táxi. Eu acho que a gente gostaria que as pessoas pudessem passar a placa, até com o tempo, a gente teria esse tempo. Dizer que, independente do projeto de lei, se não deixar ou não, acaba fazendo um contrato de gaveta, a prefeitura não arrecada e troca do mesmo jeito. Então, na realidade, a gente quer legalizar uma coisa que está ilegal, mas que está funcionando na cidade, ilegalmente, e ninguém toma providência nesse sentido. Então, a gente quer legalizar uma coisa que está ilegal na cidade, que é essa placa de táxi, que as pessoas realmente passam, recebem um valor altíssimo e a prefeitura não arrecada. Então, a gente só quer legalizar. Essa é a minha opinião como vereador. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira fazer o uso da palavra, eu vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar em primeira discussão o projeto de lei da vereadora Maria de Fátima Taeta dos Santos, favorável à Comissão de Legislação e Justiça, que dispõe sobre denominação de rua Mauro Valim de Brito. Fica na localidade da Tufa. Está em primeira discussão o projeto de lei. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Gilvan Martinelli, que dispõe sobre denominação de rua Virgília Ferreira Marinho, na localidade de Bela Vista. Está em primeira discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Chico Pérez, que institui a Semana Municipal de Doação de Sangue. Já com os pareceres aprovados, está em primeira discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, assegura a presença de acompanhantes junto a parturiente durante todo o período de trabalho de parto. Parecer contrário da comissão. Trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Na forma do inciso 3º do artigo 80 do regimento interno desta Casa, cabe também à Comissão Legislativa e Justiça e Redação Final manifestar-se sobre o mérito da proposição. Assim, entendemos que a colocação do assunto sob prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade. Na presente caso, entendemos que o projeto, da forma como foi proposto, não atende o princípio da conveniência. Então, o parecer é contrário. Está em votação o parecer. Só para discutir esse parecer, no projeto pede-se que haja um acompanhante na hora do parto. E se o parto for cesáreo dentro de um centro cirúrgico, vai ter que ter um acompanhante? Então a lei exige que tenha. Nesse aspecto eu achei, a comissão entendeu inconveniente essa questão. Com certeza. Aí o parecer contrário nesse sentido. Porque se fosse o acompanhante no pré-parto,
Isso já acontece. Hoje, as pessoas, o marido está perto, né? Agora, dentro do centro cirúrgico, na hora de operar para ter uma cesariana, ter um acompanhante, obrigatoriamente, isso me pareceu um pouco complicado. Nesse sentido, a comissão deu parecer contrário. E também a Comissão de Ética da Medicina também não aceita isso. Isso é que cada médico aceita ou não, fica por conta de cada médico. Eu também sou de parecer favorável junto com Vossa Excelência, contrário, favorável à comissão. Está em discussão referido parecer. Vou tirar a discussão, botar em votação os vereadores que aprovam permanência como estão. Aprovado o parecer contrário ao projeto. Parecer contrário ao projeto do vereador Bruno Pinheiro, que determina que em todos os brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversão e recreação infantil no âmbito do município de Saquarema, seja mantida placa informativa com dados referentes à manutenção, vistoria técnica. Parecer contrário. Está em discussão. Vou tirar a discussão e botar em votação. Os vereadores que aprovam ou parecer permaneçam como estão. Aprovado. Projeto rejeitado. Projeto de lei do vereador Gilvan Martinelli. Denominação de rua Margarida, na localidade de Bela Vista. Parecer favorável da comissão. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou botar em segunda discussão o projeto de lei do Poder Executivo, que altera a destinação do prédio público, que já foi aprovado em primeira discussão e já falado, que é o prédio Jaconé do Ismênia. Está em segunda discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Já aprovado em primeira o projeto do vereador Rodrigo Borges, institui a campanha Faixa de Segurança. Está em segunda discussão, a primeira aprovada. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer aprovado, já em segunda votação, o projeto de lei que institui o Dia Municipal de Leitura, da luta contra a homofobia em Saquarema. Já em primeira, aprovado em segunda. Vou tirar de discussão, botar em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Antes de terminar, eu gostaria de convidar todos para o nosso comício no Rio da Areia, onde o nosso deputado vai fazer a explanação e vai também colocar para todos lá presentes a nova cara de Saquarema que a gente está dando nesse novo mandato nosso. Então, a gente vai fazer lá e ele vai fazer um discurso sobre isso e sobre as obras que também ele trouxe para Saquarema. Gostaria da presença de todos lá nesta noite. É o primeiro comício nosso e o deputado merece a nossa presença. Quero agradecer a presença de todos, que o bom Deus leve todos para a sua residência, até terminar a sessão.